Uma sociedade como a nossa, injusta, autoritária, todos esses movimentos são importantes. Primeiro ponto. Vamos para a segunda etapa. O problema é eu, como artista. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa casa lá. é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto. E assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro É Bet a mais alta. é a mais É a alta. mais alta. Mas assim, e em relação a essa questão das pautas identitárias e cultura woke, né? Que a gente vê aí. Veja bem, em momento algum, eu fui crítico de qualquer plataforma desses movimentos identitários. Eu acho que todos eles estão cobertos de razão e eu serei sempre a favor deles. A questão dos pretos, a questão do feminino, a questão das travestis, né? Então, assim, eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade muito injusta, entendeu? Então, houve injustiças históricas que devem ser reparadas, o sistema de cota nas universidades é inquestionável. Qual maluco que vai questionar isso? Porque agora o sistema de cota já tem um certo tempo e já mostrou os resultados. É inquestionável isso. Entendeu? Uhum. Então, assim, uma sociedade como a nossa, injusta, autoritária, todos esses movimentos são importantes. Primeiro ponto. Vamos para a segunda etapa. O problema é eu, como artista, me sentir tolhido pelas pautas identitárias. Curioso, tá me entendendo? cara. Isso aqui é um problema. Veja bem, eu compreendo essas pautas, elas são fundamentais, entendeu? Agora, isso não pode ser uma camisa de força ideológica, né? E eu penso muito na questão do artista. O artista, aí sim, ele tem que ter uma liberdade absoluta. Aí é irrestrito mesmo. Liberdade irrestrita, absoluta. O artista tem liberdade absoluta, porque arte não é mundo real. Arte é um mundo imaginário. Como é que você vai censurar o imaginário? Isso não existe, né? E aí o meu medo é quando o artista passa a ser tolhido pelas pautas identitárias. Porque aí é foda, aí realmente você perde a tua liberdade, entendeu? Sim. A gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Quando o narrador de Dom Casmurro, ou do Memorial de Aires, o narrador, ele assume o pensamento autoritário da época. Porque na época era assim. Era o pensamento comum. Mas não é o pensamento do autor Machado, sim, é o pensamento do narrador. Sim. Do narrador, entendeu? Então, você lê aquele livro, você fala, bom, isso aí é um livro que representa machista, o pensamento autoritário, não é? Patriarcal, né? E não. Ali é o narrador. Então, se você, na arte, não começa a diferenciar o narrador do autor, existe uma diferença entre narrador e autor. Okay. Física. O Machado de Assis não pensava assim, mas ele colocou a voz do patriarcalismo no seu narrador. Não é que ele pensasse assim. Então, na arte tem que tomar muito cuidado, porque não é uma declaração pessoal. Você está me entendendo? Entendi. Entende? Então, não é declaração pessoal. Então, eu acho que na arte você tem que ter liberdade absoluta. E não pode ser tolhido por pauta nenhuma. Na arte você não pode ser tolhido por pauta nenhuma. Nem pauta democrática, por nada. O artista tem absoluta liberdade. Entendeu? Então, o problema
dessas pautas identitárias que eu acho fundamentais, importantíssimas na sociedade brasileira, é se transformar em camisas de força, né, ao ponto de nos transformarmos num arremedo da sociedade soviética, em que os escritores tinham que escrever como realismo socialista. Se ele fugir do realismo socialista, o governo ia lá e prendia eles e tal, entendeu? Uhum. Então, isso é uma espécie de ditadura, de ideologia que se transforma... É uma ideologia que se transforma numa ditadura. Sim. É um perigo isso. Então, por exemplo, a questão dos comediantes. O camarada lá, isso eu vou, me desculpem eu ser repetitivo, mas eu tenho que falar, porque esse é o tema principal. Lógico. O Léo Lins goza das pessoas, debocha, né, na sua comédia. Quer dizer, ele está de pessoas pobres, pessoas miseráveis, né? Isso daí é uma coisa antiética. Isso é uma coisa antiética. Mas ele não pode ser criminalizado. Entendeu? Uhum. Porque ele está fazendo comédia. Ele está fazendo arte. Ele está em cima de um palco. Uhum. Ele está em cima de um palco. Ele pode até dar o tom mais pessoal possível. Sim. Ele pode estar dando um tom... Nunca será um tom pessoal. Ele está representando. Uhum. Tá entendendo? Sim. Então você não pode criminalizar. Ah, mas nesse trabalho artístico tem ideias fascistas, tem ideia aqui, ó, tem ideias fascistas, tem ideia... Foda-se. Nós estamos no campo do imaginário, no campo da arte. Nós não estamos no campo da declaração pessoal. Sim. Entendeu? E como separar? Porque, beleza, o Léo Lins é fácil. O Léo Lins, ele tá no palco, ele tá no podcast, ele tá no Instagram dele, beleza. Como é que você consegue separar? O que o Monark fez em relação ao partido nazista? Ele fez uma declaração pessoal. Mas ele não podia declarar que ele estava fazendo uma manifestação artística? Não. Representação artística para... Não, de forma nenhuma. Não estou dizendo que ele faria isso. Não, Estou perguntando ali como foi uma separar. declaração pessoal. E não é uma forma artística aquilo ali. O cinema, até o stand-up, que às vezes tem um tom muito pessoal, o stand-up é arte, não é declaração pessoal. Tem licença poética. Agora, se o Danilo Gentili fala uma coisa no programa dele, ele não está sendo artista, não. Ele está fazendo uma declaração pessoal. É diferente dele estar no teatro desempenhando um papel. Há uma diferença entre declaração pessoal e forma artística. E como essas pautas identitárias te prejudicaram ou tentaram te prejudicar? Você falou que tentaram te tolir, tentaram... Não me tentaram tolir, não. Nada, não tem... Graças a Deus nunca tive esse tipo de problema. Tá. Até mesmo porque o meu trabalho em relação às travestis, no que me tange ao meu trabalho artístico, em relação às minhas próprias declarações pessoais, né, não são declarações que você possa... Degenerativa, não? Como é? Ofensivas, entendeu? Até porque eu expresso, Rafael, uma coisa muito interessante, seja no meu trabalho artístico, seja nas minhas declarações pessoais. Eu declaro a questão do desejo. Não é uma questão... eu acho que a questão da política das travestis é fundamental, né? Mas, às vezes, se esquece um pouco o campo do desejo. O campo do desejo é mais escondido, sabe? Entendi. E eu procuro aflorar esse campo do desejo. Né? Claro que as travestis merecem mais direitos políticos e devemos lutar por isso, né? Evidentemente. Mas eu diria que o movimento LGBTQIA+, está muito ligado à questão dos direitos. Eu acho que é certíssimo isso. Mas falta um pouco o campo do desejo. E eu acho que o meu trabalho está muito ligado ao campo do desejo. Entendi. Entendeu?
E dentro dessa discussão que é muito boa, é muito. Assim, o que você falou sobre a censura de um trabalho. Água. Achei que você estava mostrando a água. Então pode falar, pô. Então, Desculpa. Tem Coca Zero também. eu quero água. Tá. Essa questão da censura em relação a trabalhos artísticos é uma questão importante, porque inclusive a gente já trouxe influenciadores, artistas da esquerda, da direita, do centro, e quem nem se manifesta. E todo mundo, toda hora, quer censurar, né? Tem os Gêmeos Siameses, por exemplo, que são dois comediantes engraçadíssimos, inclusive estamos com vários cortes deles aí, né? Pra soltar, o Sec já não soltou ainda. Engraçados, os caras são engraçados, mas o humor deles é um humor ácido, é um humor pesado, é um humor que você. Porra, caraca. É aquele humor que às vezes você ri porque tá rindo, acha engraçado, mas também às vezes você ri de vergonha. Assim, caralho, tu falou isso, não acredito. Então. Mas tem um outro aspecto, não, um outro exemplo que tá acontecendo, e aí é muito recente também, que é o Kanye West. Você viu o Kanye West? Ele pagou o comercial mais caro do mundo, que é o comercial do Super Bowl, pra falar do site dele, o easy.com. E o site dele tirou todos os produtos do ar, só deixou uma camisa branca com a suástica. E aí ele tá sendo extremamente criticado por isso. Nesse campo, ele é uma manifestação artística? Não. É uma manifestação. Como é que você distingue isso? É muito curioso você falar do Kanye West, porque eu acho ele um grande artista. Ele é um grande artista. Ele faz uma música interessantíssima. Kanye West faz uma música interessantíssima, música riquíssima. Gosto muito do Kanye West. Mas esse caso que você está falando aí, não. É internet, é coisa pessoal dele, cara. Comercial. Ele tem que responder por isso, Ué. Provavelmente na Alemanha não teria condição de fazer isso. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida não. Sem dúvida não. Agora veja uma coisa também, né? Uhum. Cada país tem as suas leis, né? Lógico. Você Cada tá falando país tem com a as sua suas cabeça leis. de brasileiro. É lógico. Aqui no Brasil provavelmente seria preso. Exatamente. Cada país tem suas leis. Porque qualquer apologia ao nazismo é crime, que é considerado crime. Exatamente. E aí você pode ser preso. Quando eu falo em ética, há uma diferença entre moral e ética. A ética, ela perpassa qualquer país. É de natureza que não há diferença nenhuma. Isso. Na moral, não. Na moral, depende de cada país. Costume. O costume, moral e as leis. Né? Não, é verdade, é verdade. A gente pensa com a lei do Brasil. Na lei do Brasil, ele estaria preso, possivelmente. Mas lá nos Estados Unidos, eu acho que ele tem liberdade para isso. Agora, o cara pode ser nazista e pode ser um grande artista? Sim. Sim. E tem exemplos. Sim. Aquela mulher que fez a Arquitetura da Destruição, que é Leni... Tem um sobrenome, tá? É uma grande cineasta nazista. E era uma grande cineasta. Uma grande artista. Imagens, a Arquitetura da Destruição é um filme espetacular. Entendeu? Um filme maravilhoso. É nazista. Ezra Pound, poeta americano e depois viveu na Itália durante muitos anos. Ezra Pound era fascista. Era do lado direito do Mussolini. Era o braço direito do Mussolini em questão de economia. Colocava isso na poesia dele. Colocava isso. Tinha elementos do fascismo na poesia do Ezra Pound, nos cantos do Ezra Pound, traduzido pelo José Lino Grinevald. É uma grande poesia. Tá vendo? Tinha conteúdos nazistas ali. É uma grande poesia. É um grande poeta. Deixa eu falar mais uma coisa. A gente falou da comédia. A comédia brasileira, ela está hoje dividida, como no Brasil, polarizada. Isso. Tem a direita e tem a esquerda. Isso. Né? E é curioso, porque os comediantes de esquerda, talvez o representante mor seja o Gregório do Vivier,
ele essa comédia de esquerda vê os comediantes de direita como despolitizados, sem cultura, né? Umas coisas assim. Então o que a comédia de esquerda vai tentar prevalecer, fazer, mostrar, né? Principalmente eu penso no Gregório do Vivier, uma pessoa extremamente culta, politizada, muito politizada, extremamente culta, ao ponto de querer botar a máscara do intelectual nele. Pra sacanear os outros. Só que ele não é intelectual. Ele não é e nunca foi intelectual. Porque para ser intelectual, você tem que passar a vida toda. É uma vida de sacrifício. Ele não é intelectual. Aí o que aconteceu? Alguns anos atrás, desenvolveu na internet uma discussão entre ele e o Ciro Gomes. Próximo das eleições. Sim. Ciro Gomes, inclusive, era candidato. Teve 5%. Teve uma votação ridícula, né? Sim. Mas foi antes da eleição. Sim. E o Ciro estava querendo essas coisas, porque o Ciro estava querendo sair dos 5% que estava na pesquisa. Ele precisava, Então ele estava precisando, né? Então ele aceitou um debate com o Gregório. E o Gregório tinha uma legião de fãs. Até hoje tem uma legião de fãs. Lógico. Eu fiz questão de acompanhar o debate. O debate foi um massacre. A favor de... Claro, um debate sobre política entre um comediante e um Ciro Gomes. Quem que massacrou aí? Foi um massacre. Claro que os fãs do Gregório não vão dizer, não, foi muito melhor o Gregório. Foi um massacre. Entendeu? Sim. Foi um massacre. Eu nem sei como que o Ciro aceitou esse debate. Ele só aceitou para isso, entendeu? Para poder penetrar. Não, poder penetrar e poder conseguir. Aumentar, sair dos 5%. E aumentar daqueles 5%, entendeu, cara? Mas foi um massacre. Porque a vida do Ciro foi uma vida dedicada à política. Fez especialização nos Estados Unidos, estudou. A vida dele é orientada para a política. Sim. E o outro não. O outro é um artista que tem opiniões cultas e gosta de mostrar a máscara da cultura, da intelectualização, mas não é um intelectual. Então aquele debate foi um massacre do Ciro. Simplesmente foi um massacre do Ciro. Uhum. Entendeu? Eu gostaria de ver um debate entre o Ciro, por exemplo, e o Haddad. Eu gostaria. Ou então entre o Ciro e o presidente do Banco Central. Aí eu gostaria de ver. Porque aí está no mesmo nível. É pau a pau. Entendeu? Mas um debate entre o Ciro e o outro é brincadeira, né, cara? E o Gregório é brincadeira, entendeu? Então é isso. A comédia de esquerda, ele quer se intelectualizar. Ele quer... você vê as frases eruditas do Gregório. Ele quer botar a máscara de intelectual, que ele não é. Porque para ser intelectual é uma vida de sacrifício. Entendeu? E para se contrapor aos comediantes de direita, que são normalmente despolitizados e com pouca cultura. Sim, entendi. E acaba... Eu vejo muito assim, a comédia da esquerda fazendo muito esse papel mesmo de politizar e de se inflar. E a comédia da direita é muito o contrário. Sacanear a esquerda e a própria direita também. Então você vê muitas vezes um comediante de direita sacaneando político da direita, o Bolsonaro, qualquer outro. Esses dois que eu te falei, o Gênio Siamês. Não sei se você conhece eles, mas vale a pena, porque você gosta dessas manifestações. Mas o problema da comédia de esquerda no Brasil, porque isso é um fenômeno do Brasil, é isso, é querer se intelectualizar demais, entendeu? Eu também acho. Esse é o problema. Porque aí fala, você não sabe de nada. Esse é o problema. E você sabe o quê? E na comédia não dá pra fazer. Não dá. O humor não dá. Você tem que ser crítico de uma forma... né? Até isenta, na minha opinião. Né? Se você vai criticar a política, por exemplo, tem que criticar como um todo. Eu acho, entendeu? E eu acho que você tem razão. Essa seria a principal característica da chamada esquerda caviar, na sua opinião? Seria.
Esquerda Leblon, né? Esquerda Leblon é ótimo. Gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ative as notificações. E a gente também tá com uma... Não é uma mentoria, é uma workshop, né, exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.